Manuel Maria do Boccagi, um dos principais autores do arcadismo português, nasceu em 1765, na província de Setúbal. Tanto é que seu pseudônimo é Humano Sadino, faz referência a isso, até porque Humano é um anagrama de Manuel e Sadino uma referência ao rio Sado, um rio que corta a província de Setúbal. Filho de José Luiz Soares de Barbosa e Mariana Joaquina Xavier do Boccagi, era descendente de uma família da Normandia, que é uma região que fica no noroeste da França. Ele teve uma vida muito bagunçada e pregressa e é considerado um dos principais autores portugueses do arcadismo e de 1700, até porque Portugal é comum ter um autor representando uma escola literária ou cada século. Tipo, no classicismo, o Luís de Camões, no modernismo, o Fernando Pessoa, no romantismo, Almeida Garrett, e por aí vai. Mas no arcadismo, o autor que marca, sem sombra de dúvidas, é o Boccagi. Ele teve uma vida muito bagunçada, se alistou na Marinha de Guerra, morou na Índia, teve uma passagem no Brasil, viveu em Macau e depois de fugir da Marinha, quando voltou para Lisboa, acabou se apaixonando pela mulher do irmão e depois de um tempo se entregou para a boemia, mas todas essas coisas marcaram sua produção literária. Portanto, sua vida tem a ver com as transformações que ocorrem no desenvolvimento da sua literatura. Uma coisa importante da contextualização do arcadismo é justamente o momento onde irão os valores liberais. Porque se pararmos para pensar, a escola literária anterior, o Barroco, havia um plano de fundo histórico vinculado às reformas religiosas, contra a reforma protestante e contra a reforma católica. E em 1700 surge um tipo de pensamento que bate de frente com essa disputa de poder religioso e começa a implementar o que seria o valor de poder burguês. Claro que a tomada de poder da burguesia se dá na Revolução Francesa, um pouco mais à frente. No Brasil, também temos fenômenos ligados, como a Inconfidência Mineira, que é uma efervescência dessa vanguarda iluminista, onde os escritores portugueses que foram estudar em Coimbra trouxeram ao Brasil. No texto português, temos um destaque especial para o Marquês de Pombal, que foi um marco histórico para efervescer, tendo de frente um pouco com a dimensão monárquica feudal, que se fazia presente em Portugal desde então. O Boccagi ele faz parte da escola literária do arcadismo. É muito importante visar que o arcadismo é uma escola literária em que o seu prefixo retoma uma montanha grega, a Arcádia. É uma montanha tranquila, bem tranquila, onde as pessoas geralmente iam para compor seus poemas, observar e apreciar a natureza e até mesmo tocar os seus instrumentos musicais. No ínterim do desenvolvimento da escola literária, a Arcádia passou também a ser uma agremiação de escritores e o próprio Boccagi fez parte da Nova Arcádia, que era um conjunto de principalmente autores que estabeleciam um conjunto de regras em que todos os escritores deveriam cumprir com aquelas regras. Dentro dessas regras havia um equilíbrio, os clichês latinos, o pastoralismo e a natureza. Havia uma busca por equilíbrio e percebe-se que o equilíbrio é uma oposição ao desequilíbrio barroco, os questionamentos dos opostos e paradoxos. Nos clichês latinos haviam referência às antiguidades clássicas. Não é à toa que o arcadismo é chamado de neoclassicismo, assim como em ditados como em Carpe diem, aproveite o dia, fugere urbem, fuga da cidade, locus amoenos, o lugar a menos, e dentre muitas outras. O pastoralismo é outra característica importante, onde o poeta projetava sua voz em um sujeito que vivia como um pastor, onde o seu único trabalho é cuidar das ovelhas, um trabalho simples,
calmo e bem próximo à natureza. É importante falar que esses escritores vinculados de alguma forma ao pensamento iluminista liberal, ao escolher pseudônimos, buscavam ocultar a autoridade dos seus textos, pois estavam de alguma forma mostrando que não concordavam ou batiam de frente com a monarquia vigente. A natureza é um lugar simbólico onde os poetas almejavam estar, em tranquilidade e equilíbrio. Muitos deles tinham suas musas. Boccaccio tinha como musa a Gertrúria, a Rita Lia, a Marília. Elas foram inspirações de algumas publicações suas, como em Rimas, Parnasso Boccagino e entre outras. Boccaccio, como um escritor, teve 3 grandes momentos importantes, como o grande momento neoclássico, que justifica ele ter sido estudado no arcadismo, onde ele estabeleceu um tipo de poesia ligada à preocupação formal, ao soneto decassílabo, ao equilíbrio, à natureza como um espaço utópico, os clichês latinos. Em um certo momento de sua vida, ele muda seu jeito de fazer poesia, começa a pensar como um fado, um estilo de música que representa Portugal. O fado é tocado com notas menores, de uma forma melancólica. Isso acontece porque o fado significa destino, e o destino de todos é a morte. Então, a partir do momento que Boccaccio começa a pensar na morte, a poesia dele muda drasticamente, onde passamos a chamar de pré-romântico, onde a poesia passa a ser mais individualista, liga a solidão ao mundo obscuro, com a morte como um espaço fundamental, ou como chamava secretária antiga. Sobre seus poemas satíricos e eróticos, é importante dizer, a partir de um ponto de vista biográfico, que eles decorrem do entusiasmo que ele possuía, de ser um sarrista, um sujeito que se entregou à boemia, aos prazeres carnais, onde ele escreve sonetos que são eróticos, sensuais, pornográficos, como o soneto do membro monstruoso, o soneto de todas as putas, o soneto da cagada. Coisas interessantes de um certo ponto de vista, mas que também dizem muito sobre um drama pessoal que ele viveu, inclusive de ser questionado nas Arcádias, porque quando ele passava a ser erótico ou pré-romântico, Boccaccio saía um pouco dos princípios estéticos que regiam as regras neoclássicas. Isso foi uma coisa que ele teve que lidar durante a vida, uma coisa que o fez refletir e que apareceu em alguma de suas obras. 21 de dezembro de 1805. Aos 40 anos, o poeta apaixonado e sofredor, mais devoto do furor do que da ternura, morre no bairro Alto, vítima de um aneurisma. A cova escura, seu estro foi parar desfeito em vento, mas as memórias de Boccaccio perduram. É muito importante ressaltar que esse trabalho foi feito visando a vida de Boccaccio a partir de sua literatura, como um verdadeiro marco para o universo literário deveria ser lembrado, não como um mero escritor, mas como Eumano Saidino, um verdadeiro autor do arcadismo.